Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quem trouxe a sua Bíblia, faça assim. Amém. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo de número 39. Lucas 22, versículo 39, nós estaremos lendo até o versículo de número 44. E o Senhor Deus tem uma palavra para o seu coração. Já fomos abençoados com essa ministração de ofertas, né? Coisa linda do Senhor. Lucas 22, 39 nos diz assim: E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Diga comigo, mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Feche teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Pai, eu me coloco como vaso de barro, Senhor, na tua presença, porque a excelência é tua, Senhor, o poder é teu, tudo pertence a ti. Meu Deus, que cada pessoa que entrou nesta noite por essas portas possa receber, Senhor amado, a tua palavra com alegria, que esta palavra possa gerar fé, que essa palavra possa trazer vida, no nome santo de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. Essa palavra marcou muito a minha vida. Hoje pela manhã, o Senhor nos visitou de uma maneira especial. Eu estava ministrando essa palavra e algo tremendo acontecia aqui no altar. Uma unção muito forte Deus derramou sobre a igreja. Deus derramou sobre as nossas vidas. Foi algo assim muito lindo que Deus fez. O culto à tarde também foi muito bom. E eu tenho certeza que Deus também vai fazer coisas tremendas e maravilhosas na sua vida nesta noite. Amém? O tema que eu estou ministrando neste domingo: carvão ou diamante? É uma pergunta. Carvão ou diamante? Eu sei que nesta noite tem pessoas aqui que estão sofrendo, que estão, quem sabe, até chorando. Pessoas que estão angustiadas, né, que estão enfrentando lutas e desafios terríveis em suas vidas. Jesus, ele estava em oração. Ele gostava muito de orar no Getsêmani. No Getsêmani é um lindo jardim onde é cheio ali de oliveiras, né? E no meio daquelas oliveiras tem uma que se destaca. E diz os estudiosos que aquelas oliveiras, muitas, são ainda da época de Jesus. Então tem uma oliveira lá. Eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes. Na última vez que eu estive, o pastor Marco Antônio estava conosco lá. Foi algo maravilhoso. Momento de oração que nós passamos ali, né? Então tem uma oliveira que nós até tiramos foto. E ela chama a sua atenção, porque ela tem assim um caule muito grosso, né? E ela é muito velha, muito velha. E uma coisa que se destaca é que mesmo ela sendo velha, ela tem folhas verdinhas e ainda produz frutos, né? Então Jesus gostava daquele lugar. Ele sempre se retirava para orar ali. E
O que me chama a atenção é que o fato de você um dia pisar em Israel, não é você ver as coisas, né, que fazem parte da Terra Santa, mas é aquilo que vem à sua mente, principalmente um lugar como esse. Você saber que o Senhor enfrentou ali uma luta muito grande, uma dor muito grande, ao ponto de transpirar sangue, e o sangue cair no chão. Tamanha agonia ele sentiu, porque do Getsemane ele viu o que estava por vir. E ele sabia que a luta era muito grande, porque ele teria que enfrentar açoites, teria que enfrentar o abandono dos discípulos, sofrimento, né? Uma cruz que iria torná-lo maldito, porque quando ele fosse pendurado no madeiro, iria carregar o pecado de toda a humanidade. E o pior, o pai iria se afastar dele. O pai não iria contemplar o filho naquela hora, porque ele iria se tornar maldito no nosso lugar. Então, no Getsemane, o Senhor, ele sofreu, ele estava angustiado, o seu coração estava apertado, porque ele sabia o que estava por vir. Então, quando você tem a oportunidade de estar num lugar como esse, sabe, você fica assim impactado com as imagens, com os pensamentos que vêm à sua mente. Então, me marcou muito quando eu estive lá em Israel, porque as narrativas da Bíblia passam a ser diferentes, porque você pisou na história, caminhou na história. Então é algo assim muito lindo. Eu creio que Deus vai te dar essa experiência também. Meia dúzia recebeu. Amém? Glória a Jesus. Então Getsemane quer dizer prensa de azeite. E quando nós estivemos em Cafarnaum, lá eles conservam uma prensa de azeite muito antiga. Então era uma pedra muito grande, pesada, que ao rolar sobre as azeitonas, podia-se extrair o óleo de oliva, o azeite. Então Jesus estava sentindo ali, sabe, como se ele estivesse passando por aquela prensa. E eu quero já destacar nessa ministração as pressões que nós passamos na nossa vida, e que ninguém gosta de passar, mas elas são importantes para o nosso crescimento. Se você quer ter vitória na sua vida e vive fugindo das pressões, você não vai alcançar a vitória. Amados, Deus quer que você entenda isso nessa noite. O diabo, ele é especialista, sabe, em criar pressões, né, ou pressão sobre a sua vida. Mas não é só o diabo. A pressão, ela pode vir de pessoas que você conhece, pode vir do seu lugar de trabalho, do seu ambiente de trabalho. Ela pode acontecer até no meio eclesiástico, religioso. Pode acontecer uma situação de pressão. E nós temos que aprender a conviver com essas situações, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Amém? Então, quando nós passamos por pressões, nós entendemos a nossa realidade. Diga comigo, eu entendo a minha realidade. Porque é fácil, quando tudo vai bem na sua vida, você dá glória a Deus. Quando você recebe um aumento de salário, quando vai tudo bem em casa, os filhos são obedientes, toda a família está com saúde. Então, tudo vai bem. Mas é diante de uma situação de pressão que nós exaltamos e glorificamos ao Senhor quando nós nos posicionamos em adoração. É fácil dizer, Jesus, eu te amo, se tudo vai bem. Mas é diante da prova, é diante da pressão
que você diz: eu te amo, Jesus, eu te glorifico, Senhor, Tu és a razão da minha vida, Tu és o meu maior amor, amém? Você está entendendo? Porque, como eu já disse, é fácil. Você está sorridente, está feliz, não é? Mas é na hora que o coração aperta, que as lágrimas rolam dos nossos olhos, e nós glorificamos ao Senhor. É esse louvor que atrai o coração de Deus, a atenção do Senhor, queridos. Então nós conhecemos a nossa realidade. Se você conhecer uma pessoa no dia do seu aniversário, talvez você diga: aquela pessoa, olha só, como ele é receptivo, ele me recebeu bem na sua casa, com um sorriso, ele é hospitaleiro, não é? Muito amigo, muito legal, gostei dessa pessoa. Mas é algo ilusório. Você conhece alguém, a realidade de uma pessoa, quando ela está sob pressão. Aí se revela quem é quem. Eu ouvi um dia uma pessoa falar, eu não sei se foi na quadra, jogando bola, sei que alguém disse assim: olha, quer conhecer, o sujeito é crente, é quando ele está jogando bola. Porque alguém entra um pouco mais duro nele, e às vezes saem algumas palavras que só o sangue de Jesus. Então é sob pressão que nós nos conhecemos, que você conhece o seu irmão. Então Deus permite as pressões, a pressão que ela vem, né, quando ela vem sobre a vida de uma pessoa, até para ela se conhecer, e para Deus também ver como que ela age naquela situação. Então Jesus, querido, diante daquela pressão toda que ele estava enfrentando, ele não desistiu. E aqui eu quero chamar sua atenção, porque tem muita gente que não é abençoada, sabe? Porque quando vem a pressão, ele vai embora. Quando tem um problema com o discípulo na célula, ele quer jogar tudo para o alto, ele quer desistir. Quando o casamento dele enfrenta um pequeno atrito, uma leve, momentânea tribulação, ele já quer o divórcio, ou ela quer a separação. Então, as pessoas precisam aprender a lidar com a pressão. Isso faz parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Em outras palavras, no mundo você vai ter pressão sobre a sua vida. Mas saiba de uma coisa, o Senhor está com você, meu amado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele está com você. Há um homem na Bíblia que sofreu pressão de tudo que foi lado. Diga comigo, Jó. Vivia muito bem, muito rico. Tinha tudo bom e do melhor. Jó tinha uma família abençoada, tinha muitos bens, tinha uma boa saúde, os negócios estavam indo maravilhosamente bem. Mas chegou o dia mau para ele. E quando o dia mau chegou para ele, ele só começou a receber notícias ruins no mesmo dia. Um incêndio devastou grande parte do seu patrimônio. Os ladrões roubaram grande parte das suas fazendas, dos seus camelos, das suas ovelhas, das suas jumentas. Então ele começou a receber notícias ruins. E para completar, os seus filhos estavam comemorando, celebrando na casa do primogênito. Estavam reunidos lá, 10 irmãos. De repente, uma ventania veio sobre aquela casa e ela desabou e todos morreram. Então a notícia ruim foi chegando. Jó perdeu tudo. Ele recebeu pressão de todos os lados. Então é na pressão que a gente se revela, queridos. E diante de toda essa pressão avassaladora, terrível que ele estava enfrentando, ele então se prostra e adora. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei.
Bendito seja o nome do Senhor. E para completar toda a situação, o corpo dele fica todo enfermo, cheio de chagas. Para se coçar, pegava cacos de telha, para matar a coceira ali, se raspando. E aí a sua esposa chega para ele e diz assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morra. E ele diz: nós só receberemos o bem de Deus e não o mal. Como a louca, como a doida, falas tu. A Bíblia diz que Jó não pecou com a sua boca contra Deus, mesmo diante da pressão que ele estava enfrentando. Sabe o que aconteceu? Deus virou o cativeiro dele e deu a ele tudo em dobro. É isso que acontece quando você resiste à prova, quando você resiste à pressão que vem sobre a tua vida, querido. Pode ter certeza de uma coisa: quando você é fiel, você aguenta firme. Eu sei, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Está doendo, estou sofrendo, mas eu sei que ele vive e por fim se levantará. Quando nós estamos no nosso Getsemane, estamos passando ali pela prensa, Jesus, ele disse no versículo 44, no 40, deixa eu confirmar aqui, no 40, Lucas 22, 40, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Porque quando você está passando por pressão, é aí que vem o tentador para lançar na tua mente questionamentos. Começamos a questionar: mas Deus, por que eu estou sofrendo? Por que a porta de emprego ainda não se abriu? Por que eu ainda não fui curado? Por que, Senhor, que essa situação ainda não foi resolvida? E começamos a questionar. Aí Jesus disse: olha, está no Getsemane, ore, para você não cair em tentação, para você não pensar que Deus é injusto, para você não pensar que Deus é ruim, ore. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane, ele, mergulhou mais profundamente na oração, ele orou mais insistentemente. E é isso que nós precisamos fazer, mesmo que você não esteja entendendo nada, ore, busque orientação do Senhor, procure adorá-lo em todo tempo, em todo momento. Glória ao nome do Senhor. Queridos, a pressão, ela produz realidade. Diga comigo: a pressão produz realidade. Você sabe como que se forma o diamante? Tanto o carvão mineral quanto o diamante, ambos têm a mesma composição, né? É um elemento químico chamado carbono. Então, por que o carvão ele se transforma num diamante? Por causa da pressão que é exercida sobre ele. Então, a pressão vem sobre o carvão mineral e o tempo e as altas temperaturas transformam aquele carvão num diamante. Mas nem todo carvão se torna um diamante. Somente aqueles que passam pela prova, no sentido de serem pressionados, que passa por pressão. Tem crente que está 10, 20 anos na igreja, mas ele não sai do mesmo nível, está sempre ali. Porque muitos fogem das pressões da vida. Muitos fogem. E Deus hoje está dizendo para você, para você não fugir. Se tiver que correr, corra para os pés do Senhor, queridos. Buscando o Senhor de todo o seu coração. Somente assim a tua vida vai ser transformada num diamante. Você vai, transmitir ou retransmitir
a glória, o brilho da glória do Senhor. O diamante, ele pode, reluzir diante da luz. Quando a luz bate, ele, devolve aquela luz para quem estiver ao lado. Nós precisamos enfrentar as nossas pressões, não fugirmos. Jó poderia ter chutado o balde, diante de toda a prova que ele passou, mas ele perseverou, ele continuou firme e Deus o abençoou. Então faça a mesma coisa também. A Bíblia fala sobre uma mulher, seu nome é Ana. Ana estava sofrendo uma pressão terrível da sociedade. A sociedade dizia: a mulher que não tem filhos é uma mulher amaldiçoada. A sua rival constantemente dizia que ela não tinha filhos, que Ana não tinha filhos, mas que ela tinha muitos. E Ana chorava, era pressão por todo lado. Ela chegou no templo, o sacerdote, ao invés de aliviar a situação dela, jogou mais pressão em cima dela. Ô mulher, você está bêbada! Mas ela estava embriagada com as lágrimas, com as suas próprias lágrimas ali, derramando a sua alma perante o Senhor, clamando ao Senhor, buscando a Deus, no seu interior, e só se movia os seus lábios. E Deus contemplou aquela oração e deu a ela um filho. Deus respondeu aquela oração, mesmo sendo ali no íntimo. O Senhor respondeu, porque Deus viu a prensa que estava sobre ela, a pressão que estava sobre ela, e ela suportou. Se você suportar essa pressão, pode ter certeza de uma coisa: Deus irá te honrar, te abençoar no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? A pressão, ela produz poder. Quem aqui quer poder de Deus para a sua vida? Faz assim. Em Atos capítulo 4, a igreja do Senhor, versículo 29 a 31, a igreja estava sendo perseguida. Servos do Senhor já tinham sido mortos, outros tinham sido presos, e a perseguição era muito grande. Era uma pressão violenta em cima deles. A pressão fez eles correrem para os pés do Senhor. Caíram de joelhos, orando, pedindo ousadia, pedindo autoridade ao Senhor, para pregar a palavra. Porque debaixo de pressão, meu irmão, nós buscamos a Deus com mais intensidade. Quando tudo vai bem, as pessoas relaxam na oração, mas quando a prova vem, a gente corre desesperadamente aos pés do Senhor. E os discípulos estavam ali, clamando a Deus, suplicando ao Senhor, dizendo: Senhor, dá autoridade aos teus servos. Olha, Senhor, para a perseguição, olha para a pressão, Senhor, e dê autoridade aos teus filhos. E então Deus viu a pressão que eles estavam enfrentando, e eles estavam ali fiéis a Ele. Deus derramou poder do céu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. A terra balançou, a terra tremeu ali, o chão estremeceu, porque debaixo de pressão eles buscaram o Senhor. Deus tem algo tremendo para a tua vida, querido. Se as lágrimas têm descido aí, rolado na tua face, não é para você desejar vingança para A, para B ou para C, não é para você desistir do teu casamento, não é para você pedir as contas na empresa, é para você correr para os pés do Senhor buscando ousadia, sabedoria, e Deus vai te entregar. Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam servindo no palácio quando veio o edito do rei. Olha, todos os governadores, prefeitos, todos os líderes do meu governo compareçam em determinado lugar para adorar o meu Deus, um ídolo que o rei tinha levantado. E o rei disse: na hora que tocar a música, todos vão se curvar e vão adorar a esse Deus. Uma idolatria terrível. E na hora que tocar a música, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Diante da pressão do mundo sobre a tua vida, permaneça de pé. Não ceda. Não ceda à pressão. Não ceda, continue de pé. E a pressão foi aumentando. O rei disse: olha,
mandou aumentar 7 vezes a temperatura lá na fornalha. Mandou aquecer 7 vezes. E disse: se vocês não se prostrarem, serão lançados vivos. E eles não se prostraram. Então o rei mandou amarrá-los e empurrá-los na fornalha. As pessoas que empurraram morreram queimadas. A única coisa que queimou na vida deles foram as cordas que os prendiam. E o rei, quando olha para a fornalha, fica assustado. Eu lancei 3 homens, mas eu estou vendo 4 homens. Quando você está debaixo de pressão, altas temperaturas, pode ter certeza, o Senhor está do seu lado passeando com você, porque é assim que se forma um diamante. É debaixo de pressão, é debaixo de alta temperatura, talvez até sofrimento nós enfrentemos, mas uma coisa eu te digo: Deus vai transformar em você um diamante, e o diamante é aquilo que nós conhecemos como mais resistente que existe na terra. Não existe nada mais resistente do que o diamante. Amém? Você está entendendo, queridos? Por que nós enfrentamos pressões nessa vida? Por que nós enfrentamos situações de fornalha? Para fazer de você um crente forte, um líder consolidado. Não é? É isso que Deus tem para a sua vida, amado. O apóstolo São Paulo, ele diz em Atos 20:19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que quer dizer pressão. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se submeteram àquela pressão. Foram lançados. Mas você sabe o que aconteceu quando eles saíram de lá? Abra aí a palavra de Deus. Daniel capítulo 3. Versículo 29. Depois que o rei mandou tirá-los de lá, olha o edito que o rei liberou. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Quando você resiste à pressão, às altas temperaturas que nós enfrentamos, que você está enfrentando no dia a dia, queridos, pode saber de uma coisa: o nível que você estava, você não vai ficar. Deus vai levar você a um nível maior, de prosperidade, de bênçãos em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então diga graças a Deus. O livro do Apocalipse, Apocalipse 21:8, traz aí apresenta uma lista daqueles que ficarão de fora. Os incrédulos, os feiticeiros, os fornicários, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Os tímidos está se referindo aos covardes. Não é timidez, né? A pessoa que não fala em público, não é nesse sentido. É daqueles que fogem à pressão. São daqueles que, não encara os desafios da vida, ele sempre está fugindo. Mas se você é daqueles que resiste à prova, você deixa de ser um simples carvão mineral para ser um diamante, para brilhar, reluzir para a glória e honra do nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? E o Eterno contempla a vida daqueles que submete, mesmo diante das pressões, permanecem fiéis ao Senhor. Mesmo diante, de doenças, enfermidades, problemas, a gente sabe que Deus cura, mas Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. E é isso que faz o carvão se tornar um diamante. Altas temperaturas, a pressão e o tempo faz de você um diamante. Eu espero ver vocês daqui a 20, 30, 40 anos com suas células, gerações. Amém? Porque cada 3 meses, 6 meses, um ano, cadê fulano? Se afastou.
Ah, mudou de igreja. Queridos, não faça como muitos, diante da pressão, fogem. Tem gente que fica numa igreja até ser confrontado. Quando ele é confrontado, ele vai para outra. Porque ele não quer ser tratado no seu caráter, na sua vida. Se Deus está permitindo aí uma pressão sobre a tua vida, é porque Ele te ama, Ele quer tratar você, quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Amém? Quer fazer de você um diamante. Se eu estou falando com você, diga glória a Jesus. Se o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, tua vida vai mudar. Amém? Tua vida vai mudar. Você vai deixar de ser um carvão para ser um diamante. Quer ser diamante? O que você vai fazer a partir de hoje? Vai fugir da pressão? Vai pedir demissão na empresa porque o chefe pegou no pé? Vai abandonar a igreja porque o discipulador disse que você não podia fazer tal coisa, que era errado? Então diga glória a Jesus. Eu sou indesistível. Eu não vou abandonar o Senhor. Porque Jesus não te abandonou diante da maior provação. Ninguém nunca passou e nem vai passar aquilo que Jesus passou. Mas Ele foi até o fim por te amar. Porque Ele queria mudar a tua história, a tua vida. Põe sobre os teus pés, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. A maior prova que eu passei na minha vida foi justamente quando nós estávamos para iniciar o trabalho aqui de Guarulhos. Eu era novo convertido, tinha de 2 para 3 anos de crente. E minha mãe morreu de câncer. E eu fui o último filho a vê-la com vida. Dias depois, fui mandado embora do trabalho. A moça que eu estava gostando na época também me abandonou. Para você ver como é que Deus trabalha, queridos. E debaixo de toda essa pressão, eu disse sim para Jesus. O Senhor está acima de todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma mulher de oração, uma mulher que ama as almas, né? uma guerreira do Senhor. E uma família maravilhosa, que são vocês. Amém? Então resista toda prova que você enfrentar, toda pressão. Não seja um covarde, mas seja daqueles que permanecem, caminhando firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com Ele e ao seu amor vou me entregar. Vou cear com Ele e ao seu amor vou me entregar. Aleluia. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha.
Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os meus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os meus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir, aleluia, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, vou ceiar com ele e ao seu amor vou me entregar, vou ceiar com ele e ao seu amor vou me entregar, vou me entregar no seu amor. Eu quero que você fique de olhos fechados, todos de olhos fechados. Eu queria saber se nessa hora tem alguém que quer entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Alguém que está afastado, que está distante, quer renovar a sua aliança com o Senhor, quer voltar-se para Ele. Saiba de uma coisa, Jesus foi até o fim por sua causa. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Ele, quer confiar a sua vida nas mãos de Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Temos alguém nessa noite? Levante bem alto para que eu possa ver. Todos de olhos fechados. Você quer abrir o seu coração para Jesus? Quer render-se a Ele hoje? Diz: Senhor, eu quero. Eu não quero que a minha vida continue desse jeito. Eu não quero mais sentir esse vazio na minha alma. Então levante bem alto a sua mão. Nós vamos orar, porque Jesus, Ele é educado. Ele bate na porta. Ele pede uma oportunidade para entrar. Temos alguém nessa noite? Todos aqui já conhecem o Senhor? Glória a Deus. Quero que você abrace agora a sua família. Se tiver alguém da sua família, abrace aí agora. Posta. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, vou ceiar com ele e ao seu amor vou me entregar, vou ceiar com ele. Ao seu amor vou me
nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, meu Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa casa. Nós apresentamos diante da Tua face a nossa família, meu Deus. Tu sabes, meu Deus, o quanto nós amamos os nossos entes queridos. O quanto, Senhor, eles são importantes para nós. Senhor, e Tu sabes como nós nos sentimos felizes, alegres por termos a Tua presença. Mas Tu sabes, meu Deus, que o desejo maior dos nossos corações é que toda a nossa casa, toda a nossa parentela sinta a mesma coisa que nós sentimos, meu Deus, por Ti. Então, meu Pai, vai agora de encontro, meu Deus, àqueles que estão, Senhor, longe de Ti. Oh Deus, quantos estão, Senhor, afastados da Tua comunhão? Quantos ainda estão com os corações endurecidos? Ainda, Deus, não abriram os seus corações para Ti. E nós Te clamamos nesta hora, meu Pai, que o Senhor os alcance. Nós vivemos, meu Deus, no mundo, Senhor, onde enfrentamos tantas coisas desagradáveis. Mas nós temos o Senhor. E o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos traz refrigério. E aqueles, meu Deus, que não têm a Ti, Pai, Senhor, tem misericórdia destes, meu Pai. Resgata até mesmo aqueles que estão dentro da Tua casa, de corpo presente, mas estão com as suas vidas completamente sujas, completamente, Senhor, afastados de Ti, longe de ter comunhão contigo. Nós Te clamamos nesta noite, não somente pela CBI, mas por toda a Tua igreja na face da terra. A Deus, Senhor, nós queremos a comunhão contigo, papai, em todos os momentos. A Deus, Senhor, alcança as almas, derruba muralhas, destrói fortalezas, meu Pai, da dureza do coração, da vida pecaminosa, Senhor, e aproxima estas vidas a Ti, ó Deus, porque Deus, longe de Ti, Senhor, só há destruição, só há dor, ó Pai, ó Senhor, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Senhor, e abençoa a nossa casa, que a Tua bênção, que o sangue de Jesus esteja sobre os umbrais da nossa casa, protege-nos, ó Deus, eu Te peço, meu Senhor, nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos aos céus. Adore a Ele. Mesmo diante da prova. Mesmo diante da dor. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.
Louvor seja a sua oração nessa noite. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Ainda que a prova esteja Não doendo, importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. pois ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Oh! Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se você está desempregado, cante bem forte. Se você está enfermo, exalte, adore ao Senhor. Se está passando lutas na sua família, adore ao Senhor. A tua bênção está chegando, meu irmão. Adore a Ele. Enquanto você adora, Deus vai abrindo porta de emprego. Enquanto você vai adorando, a cura vai se manifestar no seu corpo. Então somente adore a Ele. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Somente a ti, Jesus, eu te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Somente a ti, Jesus.